Vamos então agora conversar um pouquinho sobre quais os marcadores inflamatórios que a gente tem, que a gente pode fazer o uso deles para ser aí o nosso braço direito em relações a evitar todos esses transtornos com o paciente e principalmente para a gente investigar a extensão daquela inflamação, se o paciente está tendo inflamação crônica e a extensão disso. Então, o primeiro exame que eu gosto muito de solicitar, de avaliar, que às vezes eu falo solicitar, mas nós nem vamos solicitar. Na grande maioria das vezes, os pacientes possuem exames em casa. Os pacientes passou em outros profissionais, em outros colegas e já têm exames prontos. Então, nós dificilmente vamos solicitar. Nós vamos muito mais avaliar os exames prontos do que solicitar. Mas vocês precisam sim entender de todos esses exames, porque se necessário for que você faça a solicitação, você saiba quais exames serem solicitados de acordo com a disfunção estética que o seu paciente está apresentando e que você solicite um exame que seja assertivo ali, que seja essencial ali, tá? Então, dentro dos exames que vocês mais vão utilizar é o hemograma. O hemograma, ele é essencial e eu chamo ele de bom, bonito e barato. Por quê? Porque ele é literalmente bom, porque ele é bonito, porque ele me fala um panorama geral da saúde desse paciente e ele é verdadeiramente um exame barato. Fora isso, praticamente 100% dos pacientes possuem um exame de hemograma recente em casa. Então, você pode solicitar, pedir para esse paciente levar esse exame para você avaliar. Então, esse é o primeiro exame, porque ele te passa literalmente uma visão geral de como que está a saúde do paciente. E aí, a partir desse exame, você vai direcionando a sua necessidade. Porque o hemograma, ele não é um exame fiel. Tipo assim, eu não posso deduzir somente com o exame de hemograma que aquele paciente está com a carência X, Y, Z de nutrientes. Mas eu consigo suspeitar. E a partir dali eu consigo investigar mais coisas. Mas dentro do hemograma, focado aí na inflamação, eu consigo verificar se esse paciente está apresentando uma inflamação aguda ou uma inflamação crônica, ou se esse paciente não está ainda apresentando uma inflamação. E aí eu consigo, inclusive, verificar a intensidade dessa inflamação. Eu consigo fazer cálculos para saber a intensidade disso. Então, o hemograma, ele é um dos primeiros exames que a gente vai avaliar e também passa a ser um exame que me mostra sobre a inflamação desse paciente. Depois, nós temos aí outros marcadores, como, por exemplo, o PCR, a homocisteína, a insulina, o ácido úrico, o fibrinogênio. Todos esses são marcadores que me falam como que os pacientes estão. E aí, por exemplo, a gente tem 7, 8 marcadores inflamatórios. Quantos o seu paciente possui? Quantos exames de marcadores inflamatórios o seu paciente tem? 1, 2, 3, 5, 8 ou mais? Dentro de todos esses exames, todos esses marcadores que você está avaliando do seu paciente, quantos positivaram? Eu avaliei 3 marcadores inflamatórios, o paciente teve só um que positivou. Então, essa inflamação crônica desse paciente, ela é menos, está ainda em estágios mais iniciais do que aquele outro paciente que ativou 3 marcadores inflamatórios. Quais marcadores ativaram? Porque cada marcador, ele me fala o sítio, a região que aquele corpo está inflamado. E uma vez que eu sei qual que é aquele sítio, eu consigo elaborar uma suplementação que atua exatamente naquele órgão, naquele tecido, para eu conseguir desinflamar aquele paciente, fazendo com que aqueles marcadores inflamatórios vão desativando. E se eles vão negativando, esse paciente vai desinflamando. Se ele vai desinflamando, o seu procedimento estético, ele fica de forma satisfatória. Então, pessoal, quando vocês forem pensar em avaliar o seu paciente, principalmente se vocês ainda não têm o hábito de avaliar os exames dos seus pacientes, e vocês têm aí no consultório de vocês pacientes que vocês estão realizando muita técnica, realizando muitos protocolos, muitas sessões, e você não está gostando da sua entrega, do seu resultado,
não descarte a possibilidade de avaliar o perfil inflamatório desse paciente. E aí, positivando alguns perfis, alguns desses marcadores, você deve suplementar o seu paciente. A suplementação, todos nós, profissionais da estética, nós podemos realizar. Nosso conselho de classe nos permite realizar isso. Por quê? Porque suplementação não é remédio. Nós não podemos diagnosticar e prescrever medicamentos. Isso não cabe a nós, não é da nossa alçada. Mas nós podemos sim entender os exames, saber interpretar esses exames de acordo com os valores ideais e aí, a partir daí, eleger uma suplementação que é natural para que devolva a esse corpo os nutrientes essenciais para ele trabalhar. Isso eu posso fazer. E qual que é a importância de você trabalhar de acordo com os valores ideais e não os valores de referência? Os valores de referência, eles buscam por patologia, ele busca por doenças. Então, quando o seu paciente já possui alterações a nível dos valores de referência, o seu paciente normalmente já possui uma doença instalada. E aí, essa doença não somos nós que tratamos, tem que passar para outro profissional. Agora, quando você domina os exames laboratoriais avaliados de acordo com os valores ideais, você vai detectar uma disfunção metabólica no seu paciente muito precocemente, antes que esse paciente evolua para uma patologia. E aí, como isso é muito precocemente, que você detectou isso a nível de exames, você consegue verificar que está começando a sair dos trilhos aquele paciente e você entra com a suplementação assertiva. Porque eu percebo que tem muitos profissionais estetas que colocam aí na bio, né, trabalho com a estética integrativa, mas não entende de exames laboratoriais, suplementa o seu paciente como se fosse uma receita de bolo que aquela mesma prescrição ele passa para todos os outros pacientes e acha que isso é uma verdade absoluta. E não é. Você vai entender que as carências dos pacientes são diferentes. Então, se você for lá no Google, por exemplo, e colocou assim, qual que é o suplemento ideal para dermatite atópica? E você pegou lá uma receitinha pronta, vamos pensar que tem 3 nutrientes nessa receitinha. Pode ser que esses 3 nutrientes eu não esteja em carência. Pode ser que eu esteja em excesso. Pode ser que o paciente B, ele precise de um desses 3 nutrientes. Pode ser que o paciente C precise dos 3. Pode ser que o D não precisa de nenhum. Então, quando você pega aí esses protocolos de suplementação pronto, é a mesma coisa de você trabalhar com protocolos de aparelhos. Você está partindo do princípio de que todos os corpos são iguais, sendo que, na verdade, não é assim. Então, para você desenvolver uma suplementação individualizada para o seu paciente e que seja assertiva, que resolva o problema do seu paciente, você primeiro precisa saber interpretar o que os exames laboratoriais daquele paciente estão te dizendo, para que a partir daí você saiba elaborar uma suplementação que aquele paciente precisa, na concentração que ele precisa, na durabilidade de tempo que ele precisa. Por exemplo, eu vou passar miligramas, eu vou passar microgramas, eu vou passar gramas, eu vou passar uma tomada, 2 tomadas, 3 tomadas, ele vai tomar por 2 meses, por 3 meses, por uma semana, por 15 dias, por quanto tempo? Por 6 meses? Então, para eu saber exatamente o que suplementar, qual concentração, qual quantidade, por quanto tempo, eu só consigo fazer isso se eu avaliar os exames daquele paciente. Eu vejo que hoje no mercado está muito em alta a soroterapia. O que é a soroterapia? Nada mais é do que a reposição de nutrientes através de uma infusão endovenosa no paciente. É excelente, excelente. O profissional esteta que está habilitado a trabalhar com soroterapia e que sabe realizar soroterapia é excelente. Portanto, para você realizar a soroterapia, se você não avaliar os exames do seu paciente antes, você pode estar dando um tiro no pé. E por que isso?
Porque às vezes você vai estar suplementando o seu paciente com algum nutriente que ele não está em carência. E os alimentos não, desculpa, os elementos essenciais para o nosso corpo, eles são essenciais em certa concentração. Se você coloca o excesso, isso pode intoxicar o paciente, isso pode ativar os radicais livres, pode ativar a cascata de inflamação. Se você coloca menos nutrientes do que o que aquele corpo precisa, não vai fazer efeito, porque está pouco. Então, a suplementação, o excesso nos faz mal, assim como a falta não faz diferença. Então, quando você for prescrever tanto via oral, sublingual, intramuscular, endovenosa, você tem que saber qual que é a real carência do seu paciente, para que você seja assertivo. Eu recebo diariamente perguntas no inbox do Instagram de profissionais da estética que não sabem que podem avaliar, que podem solicitar exames, que podem suplementar o seu paciente. Tudo isso nós podemos.